Bom, vamos continuar aqui. A gente já fez a primeira parte da floresta da Mata Atlântica, agora vamos para a floresta amazônica. Lembrando que não é o essencial, né? Fica pequeno, fica difícil de enxergar, mas vocês têm o livro de vocês aí em casa, vocês vão observando que aqui a gente está na página 40 e aí vocês vão observando no livro de vocês, certo? Aqui nós começamos mostrando um mapinha que é o original. Onde fica? Floresta Amazônica está onde? No Brasil. Que Rondônia, Pará, Amazonas, Acre, enfim. Nessa parte verde. E aqui algumas características. É a maior floresta tropical do mundo. Está inteira no Brasil? Não, ela também está em outros países. Ela também aparece em mais 8 países. É uma floresta composta de muitos rios. Esses rios são tortuosos, ou seja, eles fazem muitas curvas. O mais importante deles, o maior, digamos assim, o que chama mais a atenção é o Amazonas. Ele não nasce no Brasil, ele nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes, e ele vai desaguar no Oceano Atlântico. O clima é quente e de muita chuva. No chamado inverno amazônico, ele vai ter presença de muitas chuvas, além de muito calor, que é o que a gente está vivendo aqui agora. Veja que nós estamos, Rondônia, né? Faz parte, que ele vai de dezembro até maio. Então, nós estamos nesse inverno amazônico, calor e muita chuva. Essa é uma floresta muito importante por causa da biodiversidade, da diversidade de vida, porque bio significa vida. Então, a biodiversidade, tanto vegetal quanto animal. Nós já falamos anteriormente do trabalho de medição, de ver o tamanho da espécie vegetal, animal, além de muitas outras características, como da casca, do tipo de folha, enfim. Tudo isso a natureza usa como uma sabedoria de sobrevivência. As árvores são adaptadas ao clima da região onde elas estão, assim como os animais. Veja que a gente costuma pensar que um besouro é um animalzinho pequenininho. Nem sempre. Existe essa espécie aqui, que faz parte da biodiversidade da floresta amazônica, que é um besouro de 20 centímetros, que é mais ou menos o tamanho da mão da professora, ó. Mais ou menos 20 centímetros. Na régua de vocês aí é fácil vocês ver o tamanho que é 20 centímetros. E um macaco também tão pequeno, que tem essa faixa de 20 centímetros de tamanho, do mesmo tamanho do besouro, que é um inseto, certo? Também tem essa chamada de águia amazônica, que é a árpia. Essa águia amazônica chega a 90 centímetros, quase 1 metro. Falta um pouquinho assim para ser 1 metro de comprimento, normalmente medido das asas. O peixe, o pirarucu, também da Amazônia, 2 metros. Ele é bem grande, enorme mesmo. Então, a biodiversidade é imensa. Os tipos de primata, de aves, de formigas, entre outros insetos, muitos tipos de insetos. É muito rica a nossa biodiversidade. Vamos falar agora, dentro da floresta amazônica, tem alguns tipos de matas. Tem a mata do igapó. A característica dela
é ela ser alagada o tempo todo. Como assim? Ela é próxima a rios e ela vai ficar, as árvores ficam com parte do tronco dentro da água o tempo todo. Não é por um período de tempo, é o tempo todo. As mais conhecidas são Taxizeiro e Arapati. Elas são as florestas mais próximas a rios, por isso elas são alagadas, são lugares baixos onde fica alagado o tempo todo. Outro tipo é a mata de terra firme. Essa mata de terra firme é a que a gente tem mais contato, nossa região daqui de Paraná. Olha só, essa mata de terra firme, ela é a maior parte da floresta amazônica. E árvores bem conhecidas são as representantes dessa mata de terra firme, que é a castanheira do Pará, que produz a castanha do Pará, né, que também pode ser chamada de castanha do Brasil. E a sumaúma, assim como cipós, epífitas. Essas árvores, elas são, além delas ser de grande porte, olha, 40 metros de altura, não que todas tenham que ter 40 metros de altura, mas é a média das maiores. Elas são árvores grandes. Essas árvores, elas têm as copas, essa parte de cima aqui, muito próxima uma das outras. Então, ela é uma floresta escura. Como elas são muito próximas uma das outras, impede a entrada de luz, da claridade, do dia, do sol. E elas são florestas escuras, além de ser a maior parte da floresta amazônica. Tem também a mata de várzea. A mata de várzea, ela é alagada num período de tempo, durante o ano, não é o tempo todo, é apenas um período de tempo. E os representantes mais comuns dela é a seringueira e o palmulato. A seringueira sendo bastante conhecida no Brasil por causa da importância econômica e histórica. Econômica porque era usado o látex, que é o que produz essa parte branquinha aqui, parecendo leite, é o látex, ou chamado, algumas pessoas podem chamar também de leite de seringueira, mas esse é o látex, que é a borracha. Foi usada em pneus de automóveis, então ela foi muito importante. O Brasil exportava, vendia muito esse látex, que gerava renda para o Brasil durante muito período de tempo. Então, essa aqui vai ser diferente, ó. Mata de várzea alaga durante um tempo, não é o tempo todo. E já a de igapó é próxima a rios e fica alagado, as árvores vão ficar com um pedaço do tronco dentro d'água o tempo todo. Falando dessa parte, a gente já falou, olha, que na floresta amazônica tem a mata de várzea, a mata de terra firme, que é a maior parte, e a mata de igapó, que é próxima a rios. Então, agora vamos falar das ameaças à floresta amazônica. Da mesma forma, tem aqui algumas perguntinhas e o mapa. Olha só. Vamos falar das causas. As causas do problema. Ó, o mapa ao lado mostra a área de ocorrência do bioma de mata de floresta amazônica em 2012. Olha só, 2012 até 2020 já tem 8 anos. Já tá menos do que essa quantidade aqui. Já reduziu bastante. Compare esse mapa com o mapa da página 40.
Ó, aqui está o mapa da página 40, ó. Original, tá tudo verdinho. Olha como está Rondônia, observem bem Rondônia. E aí, venha pra cá e observe a situação de 2012, que agora já é uma outra. Tem bem menos áreas verdes. Ainda temos bastante floresta, mas reduziu muito. Olha só, qual a principal diferença que pode ser observada nos dois mapas? A principal diferença é a diminuição, não é mesmo? A diminuição das florestas. E aqui na B, o que pode ter provocado essa diferença? As causas são parecidas, com algo em especial. Olha só, concessão de cidades, estradas, aqui a gente vê um grande desmatamento para plantio, né, de pastagem, para criação de gado, e além da venda de madeira, que foi responsável também pelo desmatamento. E qual a importância de se preservar a floresta amazônica? A importância é a preservação das espécies, da biodiversidade local, que é muito rica, com muita coisa ainda nem catalogada, que nem foi encontrada. Então, dentre essas coisas podem haver plantas medicinais, de grande importância para a ciência e para as pessoas, além de ser coisas típicas, muito tipo de planta e de animais exclusivamente do Brasil. Então, é uma riqueza nossa e que deve ser preservada para que não acabe, para que se possa usar de maneira consciente e outras pessoas continuarem a utilizar essas riquezas durante atualmente, né? E também no futuro. Além da manutenção, né, da preservação das espécies, dos recursos naturais utilizados, ou seja, para que a gente continue utilizando madeira, frutos, tudo que produz a diversidade local, a gente continue tendo para usar e para as futuras gerações também, além da das populações tradicionais continuarem tendo o seu sustento, como o caso que eu citei antes, pessoas que vivem da exploração, através da exploração responsável, dos manejos, com consciência. Não é que não possamos utilizar, é que temos a obrigação de cuidar para que continuemos tendo, para que não tenha uma vez só e depois acabe, certo?